Boa tarde a todos, sempre bonita começando para vocês. E hoje o nosso programa está muito bom, nessa tarde gostosa que está fazendo aqui em Curitiba e também em região metropolitana. Quer saber um pouquinho mais do nosso programa? É super fácil. É só você acessar o site da TV Transamérica, transamerica.tv.br/sempre bonita, e você fica sabendo de todas as novidades e principalmente você pode rever as nossas entrevistas. O programa de hoje está muito bom, a gente vai falar aí de beleza na área da estética, vamos falar também de arte, de bem-estar, de vida saudável. E na arte, a arte que eu falo é arte que envolve muito mais do que somente dança, somente canto. A gente vai falar de um todo, de um conjunto de interpretação, de dança, de canto, enfim. Eu estou falando da Escola Projeto Broadway. A gente vai conversar com a diretora musical Débora Bergamo e a gente vai saber um pouquinho mais sobre a escola, principalmente sobre a história e sobre as audições, de como você pode participar aí. Para quem gosta de interpretar, gosta de arte, vai ficar aí uma grande dica para vocês. Também vamos falar de beleza, da beleza na área da estética. E a gente vai falar de assuntos voltados para peeling, para máscaras. Estou sabendo até que a gente vai ter aí hoje um direito à máscara de ouro no nosso programa. A gente vai saber um pouco mais sobre esses tratamentos estéticos que são buscados nessa época do ano, que é inverno, principalmente facial, né? Os tratamentos faciais. E a gente vai falar da boneca de titânio. O que será que é? A gente vai saber um pouquinho mais com a esteticista Lu Ribeiro, ela que é da Mulheres de Titânio, Centro Estético Avançado. E para começar o nosso programa, eu te faço uma pergunta. Você mastiga bem os alimentos quando você consome? Ou você se alimenta muito rápido, ou demora um pouco? Será que isso influencia no nosso dia a dia? A gente vai saber agora como que a gente deve ter a mastigação correta com a gestora de culinária da Natural Integral Clorofila, a Márcia Bessa, que já está aqui com a gente. Tudo bem, Márcia? Tudo bem. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Então, eu estou vendo aqui praticamente uma mesa, com né? Uma refeição completa. Exato, adorei. Estou vendo aqui que a gente tem o alimento, temos inclusive uma sobremesa, né? Sim. Como que se faz uma mastigação correta e como isso influencia na nossa dieta? Então, a mastigação, ela interfere diretamente no nosso processo digestivo e, consequentemente, na boa absorção dos nutrientes. Porque, além de você mastigar, é importante que o estômago é o que mais vai ser favorecido com isso, a sua saúde de um modo geral. E também saber o que mastigar. Entende? Então, veja, nós trabalhamos com os produtos naturais integrais, como o arroz integral, o trigo integral, porque esses produtos, eles ainda não passaram para o processo de industrialização. Então, eles ainda estão íntegros com todo o que ele tem, o que ele possui, com todos os nutrientes que ele possui. Então, não é só mastigar, é importante saber o que mastigar e como mastigar. Normalmente nós não temos aquela questão nós não aprendemos a mastigar. Então, muitas pessoas não sabem que mastigar só do lado direito ou do lado esquerdo, de um lado só, ela não vai absorver muito bem. Primeiro, se eu for mastigar apenas de um lado só, eu vou deixar a musculatura de tal lado muito tensa e, consequentemente, eu não vou triturar muito bem esse alimento. Que vai cansando, né? Exatamente. E só de um lado, você não tritura bem os alimentos. Porque, primeiro, nós precisamos mastigar na vertical, para depois, numa sincronia dos dois lados, fazer aquele movimento de rotação com o bolo alimentar. Então, isso é muito importante. Por que é importante? Porque esse bolo alimentar, estando em contato com a saliva, é que vai formar todo o processo digestivo. Porque na saliva nós temos as enzimas. Entende? E essas enzimas é que são responsáveis para fazer o processo da digestão. E qual que é o processo ideal para que isso aconteça? Para que o alimento, tudo bem, quantas mastigadas eu devo dar? Vamos chegar à conclusão final que o povo de casa quer saber. Umas 30, 60 mastigadas? Veja bem, se eu falar 30 vezes, as pessoas falam, nossa, é muito. É muito, eu dou 60. Só que, na verdade, é muito pouco. No mínimo, os orientais, eles têm essa questão da disciplina, né? Então, para eles, 100 vezes cada lado é pouco.
Então, Sério? só que eu falaria o seguinte, que a pessoa deve mastigar, sem ficar preocupada em contar, ela deve mastigar até que esse alimento se torne uma papa. Pra ela engolir. Exatamente, que na hora de fazer a deglutição, vai de uma forma bem suave para o estômago. Por isso que às vezes as pessoas falam, mas eu comi, não sei, eu fiquei tão estufada e não estou passando bem. Muitas vezes é porque deixa muita coisa para o estômago ali ter um serviço, né? Tá trabalhando, porque ele vai ter que triturar aquilo ali, ele vai ter que fazer com que aquilo se dissolva. E se você já faz esse processo na boca, você não vai pesar o teu estômago. Não, porque exatamente o processo da digestão, ele começa na boca. Porque é a questão da saliva com as enzimas. Entendi. Exatamente, quanto mais esse bolo alimentar vai ficando ali em contato com a saliva, com as enzimas, é onde vai fazer a digestão. E quando você começa a mastigar, consequentemente, você já passa para o cérebro uma informação de que você já está naquele momento comendo. E ele vai, então, fazer o processo da captação desses nutrientes. Da mesma forma, depois de 15 minutos que você já está mastigando e tudo, então você já passa a ativar o hormônio da saciedade. Entendi. Porque se você come muito rápido, não dá tempo de ativar esse hormônio da saciedade e com certeza você vai comendo, aumentando muito mais as calorias daquele alimento, né? Em grande quantidade, entende? Nem fale. Qual que é o processo ideal para que o nosso corpo ele receba bem esse alimento? O processo ideal não só de mastigação, mas até de você escolher o alimento que você vai comer, né? Então veja bem, aqui por exemplo, nós temos aqui o arroz integral, de boa qualidade e a forma de preparar. Então, no restaurante Clorofila a gente tem essa preocupação com relação a... Tá quentinho, Tá viu, quentinho. gente? É isso Foi que eu ia ainda há falar. pouco. Ela trouxe bonitinho, trouxe em temperatura ambiente, quentinho. Tô vendo que é para a gente comer aqui, né? Pode. Aqui está uma alimentação completa, porque primeiro nessa alimentação nós colocamos a sopa. Aqui nós temos uma sopa de legumes com algas marinhas e tudo. Então, para eu não perder o que tem aqui de nutriente nessa sopa, eu preciso mastigar. Aí vai falar, mas não é mastigar líquido? Sim, não é bem mastigar. Eu vou misturar esse alimento com as enzimas que estão na saliva e vou captar bem os nutrientes que tem na alga, que tem no legumes, entende? Então, tudo isso é importante. Agora, além de você mastigar, é preciso escolher o que vai mastigar para que você tenha uma boa saúde e evita, também tem muitas vantagens e muitos benefícios da boa mastigação, né? As vantagens, por exemplo, de você mastigar um produto natural integral é que você vai ficar mais tempo sem fome. As fibras fazem esse papel de... Aí, ó, resolvi o meu problema agora. Agora você falou o que eu já sabia. Ai, que coisa boa. Então, tá vendo? Isso que é mais importante. Então, veja, aqui nós temos, por exemplo, esse hashi, né? Não é que é uma comida japonesa. Essa alimentação foi criada por um japonês. Entendi. Então, por isso tem o hashi. Mas não é à toa que tem esse hashi, porque com o hashi você pode escolher o quanto do alimento que você vai pegar, né? Entendo. Para ingerir, para você poder ter uma mastigação. É importante a quantidade que você coloca, entende? Eu também Porque acho. se você Colocar encher muito, muito, você não tem como mastigar, não tem como triturar, entende? E não tem como da formação de saliva se dar o suficiente para as enzimas poderem atuar. Então, isso é muito importante. Então, veja, a gente faz um bocado do arroz, mastiga um tanto de um lado, mastiga do outro lado e depois, no movimento de rotação, numa sincronização tanto de um lado como o outro. Como eu faço esse movimento de rotação? Acho que aqui vai demorar, né? Então, você, primeiro, quando a gente vai morder alguma coisa, a tendência da gente é usar a incisão, né? Aqui na frente, você pega o pedaço. Pegou o pedaço, Mordeu. Jogou lá para os premolares, que você vai fazer a mastigação na vertical. Vai começar a triturar. Na hora que você sente que triturou,
Então ele vai formando aquele bolo que você não pode mais ficar de um lado só. É verdade. Então você vai mandar para os dois lados numa sincronia. Nossa, você está entendendo? Entendi. Então isso sim é que vai fazer com que você absorva bem, assimila bem os nutrientes que tem nesse arroz, que não são pouco. Veja, Sim. que tem carboidratos, sais minerais, proteínas, vitaminas. O que é melhor, o arroz integral ou o arroz normal? Se eu mastigar o arroz normal, ele vai também ter os mesmos nutrientes ou me fazer bem tão quanto o integral? Olha, tudo que você mastigar bem, às vezes você não tem tempo, vai comer um sanduíche no arroz. Mas se você mastigar muito bem esse sanduíche, ao ponto dele virar uma papinha na boca, misturar com a saliva, com certeza ele vai descer mais leve e vai fazer menos mal. Então, o arroz branco já foi o arroz integral um dia, só que ele passou por um produto de industrialização. Enquanto ele era integral, ele tinha todos esses nutrientes. Então, agora ele está sem as fibras, né? E perdeu bastante com o processo da industrialização. Então, veja, se você não mastigar, ele não vai fazer muito bem, como qualquer um outro alimento. Tem que mastigar bem. Tem que mastigar. Se eu não mastigar bem, né? Se eu mastigar rápido, comer aí uma comida em 5, 10 minutos, o que pode acontecer? Então aí começa aqueles males, né, do estômago. Começa com a gastrite, o famoso refluxo, a queimação, né, a azia. Porque não deu tempo de entrar em contato com as enzimas. Por exemplo, a amilase da saliva, ela é responsável pelo amido. Entendi. Pelo produto do amido. Tem a outra, a protease, ela é responsável para a digestão das proteínas, enquanto a lipase também é responsável pelas gorduras, né? As moléculas das gorduras. Então, não vai aproveitar. Por isso que não é a questão agora eu estou mastigando só. Você tem que saber a importância de ter o conhecimento do porquê mastigar, é que enquanto você mastiga, você sabe que você está nutrindo do que tem naquele alimento. Então, além de aprender a mastigar, é preciso também escolher o que você vai mastigar. Entendi. Vamos colocar, falando até escolher, tem algumas imagens ali, vamos colocar para o pessoal de casa acompanhar. Maçã. Maçã é algo que ele tem uma casquinha mais dura. Então vamos trabalhar essa questão de escolha. Próxima imagem. Milho. É outra coisa dura que necessita mastigar muito, né? Sim. Aí a gente tem algo mole, que é o macarrão, que geralmente as pessoas não comem, engolem ele, né? Engole? Isso então, não faz bem. Eu quero que você explique a diferença, Márcia, entre você mastigar, escolher alimentos que têm uma consistência mais durinha e uma consistência mole, porque às vezes aquele alimento que tem a consistência um pouco mais dura, as pessoas até mastigam mais. Sim. E se enganam, porque daí vai comer o mais mole, acha que não precisa mastigar e engole inteiro. Juntou com outra coisa o bolo alimentar, né? O que você pode dizer disso pra gente? A pessoa, qualquer coisa que ela vai saber que ela vai engolir, ela precisa pensar, essa maçã, por exemplo, é mais dura, tem a casca dura. Então você vê que primeiro, aqui na frente, né, o processo da incisão, você vai só morder aqui, você não vai mastigar. Você morde e leva para um dos lados. Normalmente a gente faz assim, a gente leva para um dos lados que a gente vai mastigar. Então, a questão, essa aí, precisa saber o seguinte, que eu vou mastigar, triturando bem o alimento para depois formar o bolo alimentar. Então, tem que mastigar mais tempo, porque se eu tirar um pedaço da maçã, com certeza o que vai acontecer é que vou mandar um pedação grande para o meu estômago, e isso não vai ser muito bom. Então, veja, agora, o alimento mais molinho e tudo, precisa também mastigar, assim como eu falei do líquido. Esse alimento mole representaria o líquido, né? Porque o líquido, na verdade, ele tem que misturar com as enzimas da saliva para fazer o processo digestivo e para eu aproveitar todos os nutrientes. Então, tudo, a maçã que é dura, o milho, primeiro eu boquei. Então, eu tirei aquele tanto. Então, eu vou jogar agora para onde eu vou realmente mastigar. Então, eu vou mastigar aqui um certo tempo e vou mastigar aqui.
Então agora eu formei uma base, uma papinha. Então eu começo a fazer a sincronização dos dois lados, mastigando, formando aquele bolo alimentar e também fazendo com que ele entre em contato com essas enzimas da saliva para que a gente possa então absorver os nutrientes que tem no milho, na maçã, tudo isso e além do que a boa digestão, né? Quais são os benefícios dos alimentos que são integrais ao invés dos refinados? Assim, então, justamente porque por que a gente fala em integral? Porque ele ainda está íntegro com todas as suas propriedades. Né? Então, essa é a diferença. Ele não passou por processo nenhum de industrialização. Ele está rico. Por isso é que vale a pena mastigar para eu absorver os nutrientes dele. Imagina, eu vou saber que eu tenho que mastigar isso aqui. O que eu tô me alimentando? É como se fosse um remédio. Eu tenho a vitamina B1, B2, B6 e B12 aqui do arroz. Tem os minerais, tem o manganês. Então, essa aqui é uma deliciosa sobremesa. Fala um pouquinho dela pra gente, porque a gente já está finalizando, infelizmente. Para mim, ficava 2, 3 blocos aqui, mas a gente também tem outras coisas muito importantes hoje, mas você vai voltar mais vezes aqui. Sim. Fala um pouquinho dessa sobremesa pra gente, Márcia. Olha, essa sobremesa é a sobremesa que a gente vai servindo lá e já some. É uma sobremesa deliciosa, porque ela é feita com recheio de maçã cozida. A maçã cozida, mas porém, só com o doce dessa maçã. Porque se você souber tirar muito bem esse doce dessa maçã, o processo é a questão do preparo, é o cuidado no preparo para fazer esse recheio dessa maçã, fazer ele ficar docinho. E depois nós fizemos aqui uma massa podre com farinha de trigo integral, não tem manteiga, não tem leite, não tem nada. Então tem o carinho que foi colocado aqui, só na hora do preparar. É praticamente um prato light. É um prato light porque, veja, aqui não tem fermento, não tem produto nenhum industrializado no recheio, que é só mesmo maçã. Entendi. E o doce da maçã. Então, na hora que a pessoa abocanha um pedaço... Ela vai sentir a naturalidade, ela vai sentir na né? hora e vai falar assim, mas vocês colocaram açúcar aqui? Então, eu falo assim, se quiser avaliar, pode levar para avaliar, porque não tem. E eu passo para as pessoas, mostro para elas, ensino a receita e tudo, porque é muito bom passar esse conhecimento para que a pessoa possa ela mesma. Eu falo, se você aprender a fazer na sua casa, é muito importante para você. Para as pessoas que gostaram, têm interesse de conhecer o trabalho de vocês e também, né, aproveitar todos os alimentos naturais que vocês têm, integrais, como que essas pessoas fazem? Então, para ir lá? Então, onde a localização do restaurante? Então, o restaurante Clorofila, ele fica na rua Saldanha Marinho, 1110, no centro, mas porém mais pro lado ali do Bigorrilho, entendeu? Entendi. Não é na Saldanha Central mesmo, entende? Tá. E vocês também orientam as pessoas nessa parte de... E sou eu mesmo que oriento, né? A mastigação, explicar tudo isso, né, Márcia? As pessoas que chegam lá, normalmente, as pessoas que frequentam lá, elas frequentam usando o alimento como remédio. Olha. E podem ir lá fazer entrevista com essas pessoas que estão ali, que elas têm depoimento bom para dizer que a partir do momento que teve conhecimento do porquê do alimento natural integral, do porquê da mastigação, então essas pessoas já sentiram a diferença na qualidade de vida, já conseguiram trabalhar melhor. Poxa, não tem coisa mais incômoda do que você trabalhar com uma azia, com uma coisa, verdade, né? Então as pessoas sabem que se ela chegar lá, o que ela vai ter? Nós não temos nada de proteína animal. Então, veja, tudo isso aqui, por exemplo, igual aqui, nós temos esse pastel de arroz integral. Esse aqui é um pastel feito com esse arroz. O arroz que foi moído e foi também assado. E com um recheio bom. Tudo natural, isso que é bacana. Mas já dizem, já tá o nome do restaurante. Natural integral. Natural integral Clorofila. Gostei, Márcia, Gostou? Obrigada. Eu que gostei muito de falar com você. Adorei imagina. aqui mais essa dica pro pessoal de casa e daqui a pouquinho a gente volta. Vamos falar de arte. Não saia daí. Coisa Obrigada, boa. viu? Obrigada a Você você. sabe que